Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamento de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu dou as boas-vindas a quem está assistindo agora ao vivo, mas também aquelas pessoas que vão estar durante a semana, nos outros dias, assistindo, seja no YouTube da Vibe Mundial, seja no YouTube do Impassex, também no Instagram Café com Sexologia. Mas vamos a um domingo com um novo tema. Vocês sabem que eu tenho aqui à minha esquerda a Camille Borges, já do Instituto Paulista de Sexualidade, é psicóloga que trabalha com a gente lá também e tem participado conosco sempre. E do nosso lado direito, eu tenho a Adriana Nabeiro, que vai falar sobre um assunto muito importante. Primeiro, deixa eu agradecer ela, depois ela diz o que ela vai falar. Adriana, obrigado por estar aqui. Muito obrigada, Oswaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Mas sobre o que você vai falar mesmo? Puxa vida! Vamos falar da maturidade feminina e os brinquedos eróticos, né? Como eles podem ser uma ferramenta que auxilia a sexualidade. Muito bom. Antes de você começar, vou pedir para Camille, você tem uns recados do Impassex aí, porque assim, nós temos algumas preocupações que são importantes. Nós queremos dizer para vocês algumas coisas que vão acontecer e a Camille vai passar esse convite para vocês. Por favor, Camille. É isso, eu tenho 2 recados super importantes. O primeiro é que o Impassex está com as vagas abertas para especialização em sexualidade. Então, se você tem o sonho de ser sexólogo, entra lá no site do Impassex ou no Instagram do Impassex, @Impassex, INPASEX, e confere todas as informações. A especialização em sexologia aplicada é para qualquer pessoa que tenha o curso superior completo e que tem interesse em estudar demandas da sexualidade em diferentes contextos. Então, não é uma especialização só para psicólogos. Se você tem interesse em conhecer esses temas, entra lá no site e confere as informações ou no nosso Instagram. E o segundo recado, que também é super importante, é que em 2025 o Impassex vai aí promover, organizar o Congresso SimSex, que é um congresso internacional multidisciplinar em sexualidade. Esse congresso, gente, reúne convidados de todo o Brasil e de outras áreas do mundo também, não é isso, Oswaldo? Sempre temos convidados estrangeiros que vêm participar, apresentando conferências, debates. Olha, nós precisamos conversar sobre isso e conversar a partir de diversas, vamos dizer assim, disciplinas. Porque esse também é um congresso que nós temos advogados, sociólogos, antropólogos, educadores, além de médicos, psicólogos. Ora, nós queremos ter uma conversa para entender qual é que é a visão de cada um, de todos os lados. Também tem outra coisa. É uma questão importante de tentarmos e compreendermos como estão ocorrendo mudanças sociais nesse momento histórico. Ou seja, aquilo que nós aprendemos há 20 anos já foi. Então, bem. Mas, Adriana, começa a Só contar para pra gente. finalizar, Oswaldo, o congresso é nos dias 15, 16 e 17 de maio. Façam as inscrições de vocês em maio de 2025. Parece que está longe, mas daqui a pouco o ano acaba e aí não adianta chorar porque vão acabar as vagas. Ah, é? Desculpa. Nós vamos ter vagas, porque a gente tem uma organização para fazer as coisas. Obrigado, Camille. Mas, Adriana, vamos começar a falar disso. Como é que é isso? De onde surgiu? Eu sempre peço para os convidados me darem o tema. Então, assim, de onde surgiu esse tema? Comece a contar para a gente. Você trabalha com essas questões? Como é que é esse envolvimento? Conta para a gente. Só um resuminho, assim, eu há 30 anos trabalho com psicologia, como psicóloga, né, formada há 30 anos, e há 10 com a gerontologia, que estuda o processo do envelhecimento. E aí eu passei a trabalhar por causa de grupos, centros de convivência, né, o nome que a gente coloca, a participar desses grupos fazendo rodas de conversa, levando temas, assim, um encontro de 1 hora com temas diversos. Normalmente nesses grupos o universo feminino é gigantesco. Por exemplo, eu tenho uma roda de conversa e tenho 40 mulheres para 2 homens, né? Nesse público, assim. Então, a maioria são as mulheres que participam nessa fase do envelhecimento. E nos temas, eu vou levando temas diversos e já levei sexualidade, falando sobre sexualidade.
E um dia a gente até convidou uma promotora de produtos eróticos para participar junto comigo desse evento. E foi muito interessante, assim, a gente perceber o interesse delas. Algumas muito, assim, mulheres faixa etária 60, algumas, a maioria 70, 80 e 90. Então, são mulheres idosas mesmo. Então, acho que a primeira coisa que a gente, antes de falar exatamente desse tema, é assim, tirar esse mito de que a pessoa idosa não tem relação sexual, não tem desejo. Eu acho que esse é o principal assunto aqui que a gente vai trazer, né? E quando a gente traz isso para a roda, a gente vê o interesse. E, na verdade, eu nasci na década de 70, né? Eu não tive uma educação sexual, né? Minha mãe não conversava sobre sexualidade comigo. Imagine essas mulheres de 40, de 50, teve a Revolução de 60, começou a mudar, mas essas de 30, 40, 50, que nasceram há quase 100 anos. e principalmente assim, Oswaldo, o que eu escuto muito assim, quando a gente levou essa pessoa para colaborar nessa roda, é muito, ai, não preciso disso. Eu achei tão interessante assim, eu não preciso disso, mas eu falei, não é para precisar, é para conhecer. Vamos conhecer, né? E aí, algumas, né? Outras ficaram bem empolgadas com o tema. Algumas, antes disso, os relatos de histórias de um único parceiro sexual, de muita insatisfação sexual durante essas relações, nunca pensar em si mesmo. Eu acho que a nossa cultura, é, pegando se eu que nasci na década de 70 já senti isso, a gente não aprendeu a se tocar, a se conhecer, nós mulheres, né? Você estava falando de brinquedos, acessórios, e você está falando de se tocar. Você está colocando a nossa atenção nas sensações táteis com maior importância. Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente, porque o que a gente vê assim, como é que eu posso falar do meu desejo sexual se eu não me conheço? Já começa daí, né? Então, esses brinquedos eróticos pode ser um caminho para o autoconhecimento do próprio corpo feminino, né? A gente teve dificuldade a vida inteira de ouvir que lá não é lugar de pôr a mão, né? Por exemplo, né? E aí, com essa, claro, isso tudo a gente está falando. Hoje o acesso a esses produtos e brinquedos que se modernizaram, né? Não tem mais aquele formato exclusivo, ainda tem, né? Mas não exclusivamente aquele formato de tênis, né? Formato. Você já está contando que as pessoas que ficaram pensando coisas aí precisam ir a esses locais para ver coisas diferentes. Isso. Porque agora a gente tem de vários formatos, de vários tamanhos. Diferentes estímulos também. Diferentes estímulos. Então, para você ter ideia, nesse dia, muitas brincaram depois, vamos combinar um dia, vamos num sex shop. Elas vão ouvir depois. vamos combinar, vamos num sex shopping. Todas elas, né? Assim, algumas, né? Bem interessante. Você está falando de alguma coisa que eu fiquei pensando, as pessoas com mais de 50 anos, como é que elas reagem com essa ideia? Vamos a um sex shop. Não é uma coisa fácil de se fazer. Sim. Essas pessoas não têm essa facilidade, tipo, vamos. Em segundo lugar, vocês que andam na cidade, vocês notam onde estão esses locais que vendem produtos eróticos? Vocês chegam a perceber que eles estão aí nas ruas? Às vezes vocês entram num shopping e tem uma lojinha lá, mas vocês perceberam isso? Ou nós estamos tão acostumados a nem olhar que não devemos, não precisamos, não queremos, então não olhamos, não sabemos, e aí, como assim ir? Tem aonde? E vamos lembrar outra coisa que também é importante para todo mundo que está ouvindo. Se alguém dissesse, mas isso é ruim, olha, os países que começaram a liberar esses produtos eróticos, ainda na década de 1960, esses países passaram a ter menos crimes sexuais. Entenderam? Ou seja, as pessoas podiam fazer sexo com objetos ou através de objetos ou com acessórios, e isso, não sendo proibido, fazia as pessoas felizes. Felizes. Não iam cometer crimes. Então, isso também é importante para você que está nos ouvindo. Uau, então você começou também a mexer, se envolver com essa questão com um grupo que também trabalhava outras questões, muitas outras questões. E aí o interessante é isso, acho que você falou, elas nem pensavam nisso, né? Então, de repente, o nosso papel como psicólogos, gerontólogos,
é trazer o espaço para que se fale disso, né? E como é um grupo mulheres, né? Então acaba falando. Eu acho que também não conhecer, e a gente está falando lojas, locais, hoje pela internet, você não precisa nem, né, se expor se não quiser, né? Pela internet o acesso é muito fácil, muito rápido, e também facilita isso de não se expor, para quem não quiser se expor, né? Tem muito essa questão, né, de que às vezes as mulheres pensam nesse assunto, mas não encontram espaço para falar sobre o assunto. Exato. Então nós já temos várias coisas. Uma é que uma boa parte das mulheres, por exemplo, elas já têm uma ideia formada, aprendida de que isso não é para conversar, não é para falar, não é para ver. E a outra que você está contando, família, que muitas mulheres, inclusive, aprenderam a não falar de coisas diferentes porque aí entra na mesma crença de que isso não é uma coisa para mulher. Nós estamos falando de algo, pessoas é importante, que diz respeito a todos terem o direito de poderem vivenciar ou experienciar, caso desejem ou caso pensem que poderiam. Ninguém é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a tentar, testar. Não, porque eu não quero. Não quer, não tem problema nenhum. Só que tem muita gente que quer e não consegue nem falar que deseja, que quer. E alguns até têm curiosidade, mas não sabe para quê. E você estava contando, mas como é que esse grupo reagiu assim? Então, e no dia ela levou uns brinquedos bem interessantes. E aí ela ia passando, né, assim, entre o grupo, e elas ficavam muito. Algumas pegavam e já jogavam para outra, assim. O que é isso? As outras já iam, que interessante, não pensava que era assim, né? E isso foi, assim, um assunto que rendeu muitos encontros após. Então, é uma forma de falar. Do mesmo jeito, tem, por exemplo, aquelas, não gosto, não quero falar desse assunto, não acho que é adequado. Não, é respeitável. A questão é que você está contando que num grupo grande, você abrir um assunto permite que aquelas pessoas que têm interesse, que têm curiosidade, que compreendam que pode ter utilidade, terem acesso e terem um acesso literalmente, ou seja, deixa eu ver isso aqui, nossa, como é que essas pessoas se sentem, o que elas pensam, o que elas vão fazer, porque elas podem mudar o futuro delas. Exatamente. Teve até um exemplo numa palestra que o grupo de idosos, tinha homens também, né? Numa palestra, ia uma pessoa da plateia disse, uma senhora, devia ter uns 80 anos, ela falou, eu tenho uma amiga, né? Eu tenho uma amiga, ela contou, né, um pouco lá. Depois a que acabou, ela veio assim, olha, eu não falei que era eu, porque eu fiquei com vergonha que o pessoal era muito conservador. Ela percebeu que o grupo não estava acolhendo bem. Aí ela veio perguntar coisas mais específicas sobre o assunto, né? Então, uma das coisas é que as pessoas precisam perguntar. A outra é que o mundo permita que essas pessoas cheguem a esses acessórios, a esses brinquedos eróticos. Eu fico pensando, eu fico imaginando o que as pessoas estão ouvindo, ficam pensando o que são esses brinquedos eróticos. É bom que vocês que ouçam, assim, vocês pesquisem, procurem, porque o nosso papel aqui é trazer os assuntos e não fazer propaganda de algumas coisas. Né? Mas você está contando algo impressionante, ou seja, se nós pegamos um grupo de pessoas, lançar o assunto faz com que elas possam conversar, falar, se expressar, perceber. Olha. Uma delas até me disse, algumas, né? Você devia ter vindo uns 30 anos antes, assim, né? Aí eu achei interessante essa fala, né? Eu devia ter falado isso, eu devia ter te conhecido há 30 anos antes. Pois é, mas no Brasil mesmo, essas discussões sobre questões sexuais e educação sexual se faz há muitas e muitas décadas. Só que de maneira reduzida, resumida, em locais, em alguns. A gente tem muita gente que não vai ter acesso. Hoje ainda, nós estamos aqui falando para muita gente através da rádio, que vai ficar nas plataformas sociais, mas o grande problema é que assim, muita gente não vai chegar a essa discussão, a esse assunto. As que chegarão, muitas vão gostar, vão aproveitar, algumas vão se escandalizar, porque isso não é assunto, e tem gente que não gosta que falem dos assuntos de sexo. Mas nós compreendemos que nosso dever profissional é trazer os assuntos de maneira respeitosa, mas trazer os assuntos que cada um de vocês que ouvem tem o direito de decidir. Então, eu quero saber disso. Vamos conversar mais. Lembro,
Vocês podem mandar perguntas para nós, deixar perguntas nos chats das redes sociais quando encontrarem esse vídeo, por exemplo. Podem mandar ao vivo também pelo Instagram ou pelo Impassex, do Instagram do Impassex ou do Café com Sexologia, porque a gente está sempre aqui ouvindo, a Camila está sempre de olho ali. Tem coisa, ela fala, já chama ali. Ela filtra aquilo que seja mais interessante, importante, útil. Mas, Adriana, você falou uma coisa. Então você se formou em psicologia e, de repente, você começou a se envolver com essas questões da sexualidade. Já é uma educação para a sexualidade. Num determinado momento, quando você viu ter demandas. Eu fiquei curiosa sobre como surgiu a ideia desse grupo, se era sobre outro assunto. Não, então, na verdade, assim, é a roda, toda terça-feira a gente se encontra e tem a roda. E eu levo temas diversos. E entre eles eu falo de sexualidade, porque eu acho que é isso, Oswaldo, a gente falar como profissional de forma natural sobre a sexualidade, né? Uhum. E aí é permitido, as pessoas gostam, se sentem à vontade para falar, para perguntar. Acho que é muito da postura do profissional também, falando sobre o assunto, né? E você está contando que essa é uma função nossa, ou seja, nós temos que assumir essa função, tipo, as pessoas permitem que a gente fale desde que a gente fale. Se a gente não falar, ninguém fala. Nós recebemos um comentário aqui da Regiane. Essa abordagem é diferente com a população LGBTQI+. É que eu também tenho um grupo que eu trabalho com Vamos saber, com um grupo, uma roda de conversa numa ONG que trabalha com velhices LGBTQIA+. Ai, que legal! E só que nesse grupo, por incrível que pareça, a maioria são homens gays. E aí o discurso é diferente, né? É muito interessante ver de um grupo para o outro, né? Um grupo que se denomina hétero, né? Nas mulheres, e lá os homens, o grupo, tem lésbicos também, tem trans, mas a maioria são homens gays que participam dessa outra roda. E a gente também, aí com eles, o assunto é muito mais tranquilo para ser conversado, né? Sobre. Mas você também falou de uma coisa que importa frisar para todo mundo que está ouvindo. São também homens homossexuais com mais idade. Porque, assim, quando eu fiz a faculdade, esse não era nenhum assunto cabível. Porque as pessoas morriam antes. Porque se considerava que as pessoas morriam antes. Quer dizer, nos últimos 10 anos eu tenho visto essa discussão de precisa discutir, porque nenhum dos que hoje estejam com 60 anos foram cuidados, educados, socializados, treinados. Eles não sabiam nem que iam ficar com 60 anos. E aí, assim, hoje tem que discutir essas coisas, porque tem que aprender como que o corpo nessa idade pode funcionar, como ele pode ser sexual. Ainda mais no mundo gay, né? A cobrança da estética e o desempenho sexual é grande, né? Então, assim, eles sofrem muito por isso, né? São regras também aprendidas, né? Quer dizer, essas rodas de conversa que você está contando são meios sociais, as pessoas poderem se abrir e falar, começar a compreender os novos caminhos, outras formas de fazer as mesmas coisas. E a escuta, né, Oswaldo? Acho que principalmente a escuta, né? Você está contando que não adianta esse grupo se reunir lá sem a condução de alguém que consiga organizar para que, olha, nós estamos falando seriamente, não vamos deixar as coisas escambar e não vamos deixar alguns mitos, algumas circunstâncias inadequadas continuarem acontecendo. Exatamente, acho que faz toda a diferença a forma que a gente atua, né? Acho que esse é o nosso papel profissional, é trazer o tema de forma natural, uma coisa que a gente não teve, né? Então, assim, essa educação sexual, como você diz, passa a ser uma educação sexual, né? E mesmo com esse tema, brinquedos eróticos, né? Imagina, vai falar. A gente percebe, eu também percebo que as que têm mais liberdade sexual são mais felizes, as idosas que têm essa abertura até para falar sobre isso, as pessoas idosas que falam abertamente sobre isso, ou já viveram, porque acho que é muito disso, assim, a gente chega na velhice, e são velhices, né, porque cada pessoa envelhece de um jeito diferente, quando ela se permite falar, viver experiências que ela nunca viveu.
E isso é muito enriquecedor, assim, né? E os tabus, todos os tabus que vem junto. São as regras que a gente aprende na cultura, não pode, não pode, não pode, não pode. E tem várias coisas, aliás, com relação a sexo, tem muitas coisas que pode sim, só que a gente já acha que não pode e aí nem se aproxima. Hoje você está trazendo para a gente essa possibilidade que as pessoas podem sim ter acesso a acessórios sexuais, a brinquedos sexuais. E o termo brinquedo passou a ser mais corrente, até mesmo para poder mostrar para as pessoas, olha, é algo lúdico, é para brincar, não é uma coisa ruim, negativa. Também fico pensando em uma coisa, eu ia te perguntar, até com curiosidade. Desse seu grupo assim, então foram lá, essa dona de uma loja, coisa assim, levou alguns. Depois, você soube se algumas dessas pessoas compraram? Sim, Ah, sim. Algumas compraram, ela mesma me disse, né? Algumas compraram na hora, inclusive, né? Algumas compraram na hora e outras depois, né? Algumas pediram ajuda, né? Porque aquela coisa, né? Ai, como é que eu faço? Como é, né? Envolve todo esse processo de autoconhecimento, Isso, né? da internet, de como mexer, como acessar, mas compraram. Algumas que compraram. interessante. De novo, você mostra pra gente que se nós abríssemos rodas de conversa assim para questões de sexualidade com pessoas com mais de 60 anos, por exemplo, isso se tornasse comum como um processo de educação para melhoria de qualidade de vida, para melhoria de saúde mental, para facilitar relacionamentos interpessoais de uma maneira sadia, e esse assunto viesse E à discussão. lembrando que esse dia não era o objetivo vender produtos, era Sim, só divulgar, né? E elas mostrar. depois acessaram e tiveram. Porque também lá a gente não poderia vender produtos, né? Então, como uma ONG, não pode. Mas é interessante o que você está mostrando, porque deveríamos estar fomentando mais a formação desses grupos para que houvessem conversas e discussões. Você lembrou de uma coisa, e nós sempre batemos nessa tecla aqui, não é? Nós falamos de sexualidade, não falamos de sexo genitalizado. Os brinquedos sexuais, muita gente está ouvindo aí achando que nós só estamos falando de coisas que vão nos genitais. E não é só. Mas não é mesmo. Que tal começar a procurar e ver? Porque muitos desses brinquedos sexuais, brinquedos eróticos, parece que tem outras coisas além de coisas genitais. Sim. E aí a gente também entra um pouco numa outra questão, por exemplo, se eu não conheço o meu corpo, uma mulher idosa, a gente vê aumento do HIV na população idosa. E uso de preservativos, né? Então, a camisinha feminina, né? Esses podem até ser brinquedos eróticos, mas você tem que aprender a usar. Exatamente. Ótimo que você está contando. Porque eles acabam abrindo mão, por exemplo, o homem não quer usar, porque perde a ereção, porque todos os motivos, todas as justificativas, se a mulher usar, ela está protegida. Então, é aprender. Ou é isso, assim, o conhecimento, né? O conhecimento nunca é demais, assim, essa experiência. Né? Conhecimento de bom. Total. Eu gostei de estar conversando aqui com a Adriana. Camille, antes de terminar, antes de pedir para a Adriana dar um tchau aí, qual era o recado mesmo? Quais eram as duas coisas que você lembrou para todo mundo aqui? Vamos relembrar? Gente, entrem no Instagram do Impassex e confiram o congresso Sinsex. E está aberta aí a especialização, né, as vagas da especialização em sexologia aplicada. O congresso vai ser em maio de 2025, mas já estamos chegando em setembro, a gente acabou o ano, Oswaldo. E por isso, as inscrições. E por isso, assim, é para todo mundo que está seguindo a gente no Café com Sexologia, o Impassex. Em todas as redes sociais nós colocamos informações. Às vezes multiplicamos ou duplicamos as informações, às vezes são informações diferentes. Porque nós sabemos que nós precisamos oferecer isso. É o que você estava contando. Nós temos que levar as informações, as discussões para quem precisa aproveitar. Então, já estou agradecendo, Adriana, e assim, você quer dizer alguma coisa para se despedir? Eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando sobre isso, né? Que deixar bem claro, as pessoas idosas fazem sexo, sim, tem prazer, tem desejo. Ela só passa a não ter se ela não quiser mais, mas ela tem. Ela tem. Então, acho que é uma descoberta. Como a gente aprendeu na sexualidade, né? A gente sempre fala,
ela vai se desenvolvendo com a gente, né? Então a sexualidade vai morrer com a gente, ela vai nos acompanhar até o fim da vida. E essa descoberta de não só com o outro, comigo mesmo, então assim, se permitam conhecer. Permitam-se. É isso que todos merecem. Eu quero dizer meu boa noite a todas as pessoas que nos ouviram. Lembrando, semana que vem tem mais. Todo domingo, 20h30, nós estamos aqui, Café com Sexologia, o Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, traz educação sexual para você e para casais e para a saúde mesmo. Então, se melhor. Nós precisamos melhorar. Até mais, gente. Até domingo.